Oi, gente boa. Não é um gatão lindo? Ele é muito lindo. Tava dormindo até agora, aí eu resolvi fazer a live. Olha quem tá aí, ó. Essa é a Ana Bolena. Tá sem som, peraí. Fala aí. E aí, mano? Ah, agora tá. Ai, tá logado no fone, peraí. Olha aqui, olha aqui. Oi, gente. Oi, gente. Um dia eu decoro o nome dos seus gatos. Como é que é? Um dia eu decoro o nome dos seus gatos. Eu nunca sei quem é a Ana Bolena Essa é a Ana Bolena. e a outra é Catarina de Aragão. Catarina de Aragão. E eu, e eu sou Henrique VIII. Aqui em Muito casa bom. somos uma monarquia, né? Uma monarquia, um trisal e uma grande conspiração inglesa. Ai, cara. Maravilha. Ó, temos a ilustre presença da minha irmã. Ah, que legal. Ela deve ter nada para fazer em casa. Olha aí. E entrou aí. E aí, Má, beleza? Muitos anos já sem ver você. Nem sei quantos, acho que uns 10. Cadê ela? Já deve ter saído, já deve ter sentido o saco já. Não, É, peraí. deve ter entrado e saído, né? Se impressionou. É, Ela veio ver os gatos. exatamente, ela disse, olha aí. E aí, bicho? Bora lá. É isso aí, meu. Ah, Hoje a gente se encontrou um pouquinho antes para discutir umas questões aí sobre as lives, sobre quais os próximos passos que a gente quer dar aí nos nossos debates. só uma coisinha, Então, esse Marcos. final de semana. Oi? Marcos Fujimoto mandou um salve da Austrália. Opa, grande Fuji e aí, mano. Você conheceu o Fujimoto, Lê? Claro. Claro, né? Grande Fuji, que agora está aí. Agora não, né? Já tem muito tempo. Passei na frente da sua casa esses dias aí, o Fuji. Estive nos Tô três morando churrascos perto na de onde casa você dele. morava agora. Lembra É, eu daquela época que a tava. gente fazia churrasco? Sim. Uns 3 meses atrás? Era Naquele bom, né? período AC, né? Naquele período AC antes de Cristo, não, antes de Covid, Antes de Corona, a gente fazia churrasco e antes de tudo. Coronga. Bom, gente, então como a gente acabou fazendo essa reuniãozinha antes, nesse final de semana aqui a gente vai fazer um debate mais curto. A gente vai fazer uma sessão só, um tiro só, de 1 hora, né? Até porque, apesar da semana ter sido uma semana turbulenta, uma semana, né, de acontecimentos bombásticos aí que botaram muita gente de cabeça para baixo, esses acontecimentos falam muito por si só. A gente vai comentá-los, a gente vai falar a respeito disso, mas tem muita coisa que gira em torno dessa questão, dessas questões todas, que já, né, estão batidas e que não tem muito o que a gente possa explorar mais. Mas aí a gente conta com vocês, a gente quer tentar tirar algumas dúvidas, de repente sanar até as nossas, porque eu tenho muitas dúvidas com relação a essas questões. Então, exatamente. O fato da gente planejar ficar 1 hora não tem nada a ver com a gente ficar 1 hora de fato, né? Mas vamos ver, né, o que a gente consegue fazer. Aliás, é uma coisa que eu sempre quebro a cara quando eu faço em aula. Olha, eu vou tentar chegar até esse ponto. Toda vez que eu falo isso, eu só mostro o meu fracasso, a minha Uhum. falta de planejamento, etc. Então agora eu não faço mais. Vamos falar aí. Bora começar então? Bora lá.
Que deu Dona Cleciane. uma travadinha aqui, mas... O que foi? Cleciane mandou um bonitões. E aí, Clê? Saudades, Clê. Finalmente tá tudo que bom certo, né, com o irmão da Cleciane. Que bom que seu irmão foi encontrado, que ele esteja bem aí e firme e forte. Vamos lá. Bom, então, o que nós temos para falar dessa semana? Uma semana com alguns acontecimentos interessantes. Encontraram esse nome aí que desde 2019 vinha chamando tanta atenção da imprensa. E, enfim, não só encontraram o tal do Fabrício Queiroz, como encontraram em condições, né, bastante atípicas, mostrando que o roteirista da nossa minissérie Brasil, um país, sei lá, maluco, tá com a corda toda nessa temporada, né? O cara foi encontrado nada mais nada menos do que numa residência pertencente ao advogado da família Bolsonaro. Que deu uma entrevista ontem, né? Não sei se você viu, Lê. Ele deu ele fez um pequeno comentário, na verdade, e conversou lá com uma jornalista, e basicamente o que ele falou é o seguinte: primeiro, que o Queiroz não foi... A retórica que eles estão usando agora é essa. O Queiroz não foi encontrado porque ele não estava sendo procurado. Então, é a famosa, né, estratégia dos advogados de escapar da questão por fundamentações pseudotécnicas vazias, né? Ele não estava sendo procurado, então não tem como ele ter sido encontrado, já que ele respondeu a todos os chamados da justiça para prestar depoimentos, etc. Coisa que nós sabemos muito bem que não é verdade, né? Então, as palavras dele, a maneira como ele se expressou, deixam a gente estranhamente revoltado, assim, porque gera aquela angústia. Eu, pelo menos, fiquei com muita raiva de ouvir, mas está longe de ser uma coisa diferente de tudo que tem sido o governo desde a campanha, né? E de toda a trajetória do Bolsonaro enquanto político, né? Que é criar uma realidade paralela e acreditar nessa realidade paralela com tanta força, né? Que ela começa a se tornar convincente. Então, o cara chegou e bateu esse papo assim: olha, ele não está sendo procurado. Então não tem como ele ter sido encontrado. Ponto número 1, a versão é essa, o ponto é esse. Ele sempre respondeu, tal, não sei o quê. O fato de ele ter faltado em 4 ou 5, agora eu não me lembro exatamente, mas 4 ou 5 chamados para prestar depoimento, Ministério Público, etc e tal, alegando problemas de saúde, aí depois aparece dançando no hospital, gravando vídeo lá, sambando e tal, não sei o quê. Ele é convocado judicialmente para prestar depoimento, não vai, mas presta depoimento para o SBT, né, que teve isso também. Ele desrespeitou a justiça na cara larga e como quem diz assim: eu sou do clã que está no poder agora, eu faço do jeito que eu quiser, eu faço como eu quiser. Ele vai apresentar suas versões do fato, não judicialmente, mas diante de um canal de imprensa que apoia o governo. E ficou por isso mesmo. Depois desapareceu, não estava sumido, mas ninguém sabia o paradeiro. Aparece, é encontrado e diz que não tem problema nenhum, porque nunca foi segredo que ele estava lá. Apesar de não ser segredo que ele estava lá em Atibaia, etc., né? Ele não quer dizer o que ele estava fazendo na casa do advogado, e o advogado falou lá na entrevista, a parte que eu achei que foi mais sensacional. Em nenhum momento foi dito, em nenhum momento há nenhuma prova de que ele estava morando na minha casa. O fato dele ter sido encontrado lá em um momento específico em que ele estava lá, parece piada, cara. Parece piada, assim, a cara de pau é bizarra. E dizendo assim, que estava lá por razões que ele irá esclarecer futuramente. Que em breve ele iria esclarecer e tudo ficaria, né,
respondido e tal, por que ele estava lá naquele momento, mas que ele não estava morando, etc. E apesar de ele estar supostamente disponível, não estava escondido porcaria nenhuma, a esposa dele sumiu e ninguém sabe onde está. Então, inclusive surgiram, né, vazaram aí algumas informações de conversas de WhatsApp, em que a família do Queiroz, né, ele conversa com a esposa, se referindo ao advogado como o Anjo, né, naquele pseudônimo, e discutindo a respeito da ideia de fugir. O que alguns estão falando aí, eu não consegui ver isso a fundo ainda, mas que parece ser uma questão meio de novidade com relação às investigações e a sua relação com a tecnologia, porque é um momento em que uma conversa de WhatsApp está sendo, né, analisada, que já foi motivo para várias tretas anteriores, né, de se o WhatsApp tem ou não o dever de fornecer, né, as informações de conversas de WhatsApp para fins de investigação. E aí, né, ninguém sabe muito bem como essa coisa vazou, mas uma série de bombardeios aí difíceis de explicar e que a família Bolsonaro certamente vai se valer da estratégia de não falar nada, trazer fatos ambíguos, trazer respostas malucas, agir com a maior displicência e cinismo e deixar o tempo apagar a história, né? Enquanto isso, militando fortemente nas instituições para pressionar o judiciário a abafar o caso e colocar a investigação em uma pizza, como é tão conhecida na nossa política brasileira. Essa semana vai ser votado o habeas corpus do Flávio Bolsonaro, né? Habeas corpus preventivo. É o primeiro passo para tentar engavetar a investigação. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar. Fala aí um pouco, mano. Bom, falando então dessa semana, né, eu acho que você tocou no ponto talvez mais importante dessa semana, mais esperado há mais de um ano, que era justamente encontrar o tal do Queiroz. A semana começou com a prisão da Sarah Winter, que é mais uma derrota aí para esse grupo mais extremista do bolsonarismo. E a gente teve a saída do ministro da Educação também, né? Então essa semana, e o ministro da Educação, por mais que a educação não tenha muita representatividade no governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar que o Ministério da Educação é daqueles que dispõe de maior recurso, né, de maior verba de manutenção. É a maior pasta da União. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, seja quem for que esteja lá, tem uma nação inteira para governar, porque o tamanho do orçamento desses dois ministérios é gigantesco, né? Sobre o ponto do Queiroz especificamente, existem dois aspectos que devem ser considerados, né? E você falou muito bem dessa questão jurídica. E aí, quando eu vi justamente esse argumento que a defesa deu, né, de que ele não era procurado e tal, me veio até a cabeça de perguntar para você justamente por que então que ele está preso, né? Se ele não é um foragido, se ele não é um investigado, ele é, mas ele não é foragido, e foi decretada uma prisão preventiva, não foi isso? Que tem essas particularidades do direito ali e tal, né? Tem uma diferença. Sobre o caso, pode falar. Sobre o caso Queiroz, especificamente, a gente tem dois aspectos a serem analisados. Um é esse aspecto jurídico. Sobre esse, eu falo muito pouco, porque eu não sei, e aí justamente por isso estou te perguntando. E tem o aspecto político, né? Justamente do fato de ele aparecer e ele ser uma espécie de peça-chave e tal. Mas antes de eu falar desse aspecto político, eu queria te perguntar justamente isso. Se esse argumento que a defesa usa é certo, de que ele não é foragido, o que justificaria você ter uma prisão preventiva decretada contra ele? Então, eu acho que a melhor maneira, pelo menos no meu entender,
que existem muitas coisas que estão realmente mal explicadas a respeito dessa prisão. Pelo menos até ao meu entender, para a gente conseguir compreender o que está por trás dessa prisão, que é uma prisão preventiva, não é uma prisão temporária, né? Primeiro que tem essa diferença técnica que é importante, e que no caso do Queiroz foi uma prisão preventiva. Diferente da temporária, que tem prazo, né? Tem prazo para acabar, não pode durar mais que 5 dias, prorrogáveis por mais 5, que é o caso da Sarah Winter, né? Ela tá presa perante uma prisão temporária. A prisão preventiva do Queiroz, ela é justificada pela... não a prisão dele, né? Mas prisões preventivas são justificadas pela ideia da existência de comprovado risco ao bem jurídico que está sendo tutelado naquele processo. Então, se o cara, por algum motivo, existe evidências, né? Existem sinais de que ele pode destruir provas, de que ele pode eventualmente fugir, né? De que existem elementos pelos quais a investigação possa ser prejudicada. Enquanto ele estiver solto, é decretada a prisão preventiva. Essa é a ideia. O problema é que o mandado de prisão, efetivamente sobre isso não existia, e muito provavelmente a prisão do Queiroz nesse contexto está vinculada a 2 elementos. Primeiro, o processo investigativo que a Polícia Federal está fazendo, né, desde 2019, até antes, e que precisa ser esclarecido, e que já deveria estar mais claro no contexto da própria prisão. E segundo, o momento político que a gente está vivendo e o fato da prisão dele estar acontecendo num momento que realmente é para se chamar a atenção. Porque a questão é a seguinte, no meu entender, para a gente compreender a prisão do Queiroz, e eu não estou dizendo que ele não deva ser preso, que ele, enfim, que não tenha algo nessa história aí, né, que a prisão preventiva dele não seja fundamentada, porque para mim evidentemente, enquanto esse cara está solto, a possibilidade de queima de arquivo, inclusive dele mesmo, inclusive a queima de arquivo que ele é, né? Mantê-lo preso também pode ser fundamentado pela ideia de garantir a sua própria segurança, né? A prisão preventiva também gira em torno disso, né? Porque a destruição de provas pode ser o arquivo que ele é, né? Mas a explicação desse assunto todo gira em torno de uma velha questão, que já está ficando velha no Brasil, né? E que já existia antes do contexto da Lava Jato, mas que no processo do lavajatismo se tornou moda e tá virando uma nova doutrina de investigação, que é a seguinte premissa: nós temos o ordenamento jurídico, nós temos o ordenamento processual, certo? O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, enfim, os códigos de processo sobre como deve ser feito o procedimento, desde a dilação probatória, que é a ideia de reunir as provas, né? Todo o processo de investigação, até o julgamento e a sentença, papapá. E o fato de que, no contexto da Lava Jato, o Sérgio Moro foi o grande nome por trás dessa nova forma de atuação da justiça, não tão nova, né, como eu vou explicar, mas que na Operação Lava Jato ganhou um peso maior, que é a ideia de se considerar que a importância de certas investigações é tão sagrada, é tão alta, existe um bem jurídico tão precioso, sendo protegido, tutelado, etc., que o respeito ao procedimento previsto no ordenamento, na lei, não é prioridade. O que fundamentou
todas aquelas operações mirabolantes da Polícia Federal no processo da Lava Jato, aquela história do japonês da Federal, que batia na casa das pessoas e tal, o processo lá de levar o Lula naquele espetáculo midiático lá, né, em que ele sim, todo mundo sabia onde morava, o endereço dele aqui do lado da nossa casa, todo mundo sabia que ele estava lá, né? Nunca deixou de responder à justiça, mas mesmo assim foi conduzido, né, coercitivamente pela Polícia Federal como se ele estivesse sendo preso. Então já é daquela época que os procedimentos, constantes atropelos aos procedimentos estão sendo feitos pela ideia do que está sendo colocado em jogo. Então, a Operação Lava Jato, ela é tão importante que tudo bem a gente desrespeitar o processo penal, porque ela é uma operação sui generis, né? Que é uma operação que tem o seu próprio jeito, o seu próprio estilo. Então, todas as ações que foram realizadas na Lava Jato são conduzidas pela lógica dos fins justificam os meios. Foi meio ilegal a obtenção dessa prova, foi meio fora do normal a determinação dessa prisão, essa pessoa deveria estar respondendo em liberdade, mas ao invés disso nós estamos mantendo ela presa para ver se ela abre o bico, e colocando ela inclusive em condições de prisão que nunca aconteceu nesse determinado tipo de caso, tipo colocar um político preso, sei lá, por alguma questão ligada à operação, junto com os bandidos mais perigosos, aquela coisa toda traficante e tal, não sei o quê, para ele ficar morrendo de medo e falar assim, são condições de prisão que tinham um propósito análogo à tortura. Só que era contra vagabundos, bandidos, corruptos, mega milionários, bilionários, empresários daquelas grandes empresas, e com um objetivo muito, muito claro, que era desvendar todo um esquema de corrupção muito sério. Então houve uma grande aceitação da população. O problema é que a Lava Jato abriu uma caixa de Pandora. Né? A Lava Jato acaba gerando situações em que a Polícia Federal passa a se sentir, justamente pela autonomia que ela recebeu ao longo desse tempo, e que é boa, só que traz esse efeito colateral, inclusive autonomia para a Polícia Federal que foi criada, que foi gerenciada, que foi inventada nos governos do PT, né? Tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal, e que agora acaba resultando nesse tipo de coisa. Então, existe sim a ideia de que é provável, é possível que a prisão do Queiroz tenha sido feita mediante elementos espetaculares, como o presidente falou, né, como o Bolsonaro falou. Isso só não quer dizer que ele, de fato, não cumpra os requisitos para uma prisão. Né? E que ele estava sim desaparecido, uma vez que as autoridades, ele era um investigado, e as autoridades só tiveram conhecimento de onde ele estava mediante uma denúncia. Que aí, né, para colocar mais um episódio avassalador, feita pela filha do Olavo de Carvalho. É maravilhoso. É uma novela fantástica, assim, uma coisa sensacional. Então, existem vários elementos aqui que vão colocar as pessoas em xeque com relação às posturas que tiveram com relação a casos anteriores. E isso vale para todo mundo, para a galera da esquerda, para a galera da direita. Porque agora nós estamos vendo membros políticos ligados à família Bolsonaro que estão sendo alvo de abusos institucionais que foram feitos contra o PT e contra os lavajatistas e aquela coisa toda em outros momentos, entendeu? E aí a ideia vai ser, então, politicamente, quem que vai ter força? É bem provável que tudo isso tenha a ver com uma necessidade de resposta da Polícia Federal, que ganhou muita autonomia nos últimos 20 anos. Isso é importante deixar claro. E que o Bolsonaro está querendo abertamente atropelar.
Porque uma dúvida que eu tive, conversei com várias pessoas e tal, esclareceu um pouco melhor para mim, se o Bolsonaro conseguiu trocar o comando da Polícia Federal, ele não trocou? Não trocou porque ele queria, ele não botou o Ramagem lá. Mas ele botou o melhor amigo do Ramagem, o braço direito dele, o cara que é igual o Ramagem. Ele não colocou quem ele podia lá porque o Alexandre de Moraes não deixou, mas botou um outro cara que é a mesma coisa. Então o comando da Polícia Federal está alinhado ao presidente da República. Isso já é uma verdade. Então como é que a Polícia Federal está fazendo operações contra o presidente da República? Não era para estar tudo resolvido? Então a prova é que, primeira coisa, a Polícia Federal é uma instituição ramificada. O cara está no alto comando da Polícia Federal não significa que ele tem controle sobre os delegados que estão conduzindo as operações. Até porque o STF, numa jogada de gênio contra o Executivo, ou contra essa tentativa do bolsonarismo de aparelhar o comando da Polícia Federal, determinou em um entendimento, em uma decisão, que os delegados que estão conduzindo as operações de investigação a respeito do inquérito das fake news, a respeito, né, do caso do Queiroz, etc., não podem ser alterados. Então mudou o comando da Polícia Federal, mas não mudou os delegados que estão conduzindo as operações anteriores. E esses delegados estão falando agora por toda a corporação. Nós temos que dar uma resposta que a Polícia Federal é neutra, isenta e não aparelhada a governo nenhum. Talvez a Polícia Federal não tivesse essa postura e essa preocupação se ela tivesse confiança de que esse governo não vai virar, de que esse governo não vai afundar. Se o bolsonarismo estivesse estável e com chances claríssimas de se reeleger, talvez a Polícia Federal aceitasse esse aparelhamento. Mas isso sou eu falando. Acredito que a Polícia Federal esteja fazendo o seguinte aposta. Cara, esse banana, esse Palerma que está na presidência não vai durar. Então a gente não pode correr o risco de acreditar num projeto furado de um débil mental que eventualmente afunde, e a gente afunde junto e ainda perca a autonomia que a gente perdeu, que a gente conquistou. Ainda perca a autonomia que a gente conquistou ao longo desse tempo. Não vale a pena botar isso em risco pelo projeto do Bolsonaro, apesar dele ser honesto, apesar dele valorizar a polícia, apesar dele não ser petista. Muito provavelmente eu acho que é a conta que muita gente na Polícia Federal está fazendo. Esse cara não dura e quando o próximo entrar, seja ele quem for, a Polícia Federal tem que manter a sua autonomia. Então eu acho que essas operações têm a ver com essa necessidade de resposta. Então são trocas de tiro entre as instituições de toda forma, né? E como o Bolsonaro vai conseguir contornar isso é completamente imprevisível, né? Completamente imprevisível. Então, eu acho que tem a ver com isso, entende, Olê? Eu acho que, realmente, o fato dessas prisões estarem acontecendo nesse contexto e, né, curiosamente, né, os bolsonaristas falando de respeito à instituição. A gente chegou a comentar isso na semana passada, foi glorioso, sintomático, assim, exemplar o quanto a reação do Bolsonaro com relação à ideia das instituições é marcada pela completo desconhecimento. Ele nem sequer sabe a importância do respeito ao padrão, né, ao padrão institucional. Porque na segunda-feira da semana passada, ele parabeniza a Polícia Federal pela prisão lá de políticos ligados a investigações contra o Witzel, e na terça-feira ele acha um absurdo que pessoas ligadas a ele foram presas na mesma coisa, dentro da mesma lógica, pelos mesmos motivos. Então, enquanto está perseguindo os meus inimigos, não tem respeito às instituições, ao ordenamento jurídico, ao devido processo legal, nenhum tipo de valor jurídico é decidido. Aos inimigos, tudo. Aos amigos, não, peraí, vamos olhar o código, não pode fazer isso. A gente está prestes a ver, por incrível que pareça, nos próximos meses, a família Bolsonaro se tornando, de repente, uma grande defensora da não prisão em segunda instância. A gente vai ver esses caras para se livrar usando o argumento que foi usado para soltar o Lula. E é a grande maluquice do nosso país, o quanto o direito que deveria existir para regular o poder acaba sendo o contrário. O poder é o poder e usa o direito para justificar o poder.
Então, quando o direito é interessante para isso, usa-se, se vale dele. Mas quando o direito já não é mais interessante, porque o direito começa a colocar pedras no caminho do poder, o direito simplesmente é descartado, como se não valesse nada. Então, essa é a nossa grande tragédia. Eu acho que é uma boa resposta isso mesmo, viu, cara? Porque, só lembrando, né, só complementando que a Lava Jato ela foi inspirada justamente na Operação Mãos Limpas, na Itália, que previa, que tinha como objetivo perseguir a máfia italiana. E justamente porque ela tinha esse objetivo tão grande, que era perseguir uma organização tão poderosa como a máfia italiana, ela permitiu que o ordenamento jurídico fosse desrespeitado, né? Lembrando que o Sérgio Moro foi estudar na Itália os métodos da Operação Mãos Limpas. Ele foi para a Itália, estudou os métodos da Operação Mãos Limpas, justamente porque ele via na corrupção brasileira uma formação de máfia, assim como a máfia italiana, né? E tem um outro... Isso tudo acho que toca num ponto da prisão do Queiroz, que é essa questão jurídica, que é uma questão muito mais técnica, muito mais difícil de a gente entender e tal. E até a própria razão de ele estar sendo procurado, né? Eu só fui me lembrar, porque já fazia um ano dessa história e tal, né? O Queiroz já tinha virado uma lenda brasileira. E eu fui de novo atrás das razões disso, né? Para quem não sabe o porquê que ele é uma peça tão fundamental, e aí entra um outro aspecto que não é o aspecto jurídico, mas é o aspecto político da prisão dele e da própria existência dele, que é o seguinte, né? A gente ouve falar no jornal da rachadinha, né? Eu sei que tem um monte de aluno ouvindo a gente, as pessoas estão meio preocupadas, meio engajadas em questão de vestibular, e aí falta tempo de investigar essas coisas a fundo para entender do que de fato ele está sendo acusado, o que o presidente tem a ver com isso. Na verdade, a acusação inicial que recai sobre ele nada tem a ver com o Jair Bolsonaro, tem a ver com o Flávio Bolsonaro, né? Exato. 01. Exatamente. O Queiroz era um assessor do Flávio Bolsonaro, quando o Flávio Bolsonaro era deputado estadual do Rio de Janeiro. E aí tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente deixar claro, que é o seguinte: os deputados têm uma cota, um valor, né, um número de assessores que eles podem contratar para servir ali ao gabinete deles. Então, e se ele não contrata esse número de assessores, esse dinheiro fica com a casa, esse dinheiro fica com a Câmara de Deputados. Então, é uma prática relativamente comum, e aqui eu não estou falando só do Flávio Bolsonaro, mas me parece que é uma prática relativamente comum que você tenha funcionários laranja. O que a gente chama aqui de funcionários laranja? E a laranja passou a ser um símbolo dessa história toda, né? O que é o funcionário laranja? Você contrata um funcionário que, na verdade, não vai trabalhar ali. Então, são nomes, por exemplo, o próprio Queiroz contratou a filha, a mãe, né? E elas recebiam seus salários lá de 8, 10 mil reais. E o acordo que se fazia era que desses 10 mil reais que a Câmara, a Assembleia Legislativa, pagava para eles tinham que devolver uma porcentagem, e essa porcentagem ficava com o próprio deputado, que era o Flávio Bolsonaro, né? Então, geralmente 40%. 40%. Então, se ela recebesse 10 mil reais, ela ia ficar com 6, a mãe do Queiroz, a filha do Queiroz, o próprio Queiroz, né? Porque o que é, de fato, a função de um assessor, né? Isso já é questionável. Então, ela ia ficar com 6 mil e 4 mil ela devolvia para o parlamentar. Obviamente, isso é uma espécie de roubo, né? Porque a Assembleia está pagando para um funcionário que, teoricamente, deveria servir ali ao gabinete do deputado, e esse funcionário, né, como é o próprio caso da mãe do Queiroz, que sequer foi buscar o crachá de identificação da Assembleia Legislativa. Então, ela nunca foi lá, mas ela recebia um salário de 10 mil reais, dos quais 4 mil
voltavam para o próprio deputado, que era o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é mais deputado pelo Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro hoje é senador, onde, no Senado, onde funciona do mesmo jeito, né? Ele tem lá uma cota parlamentar, uma cota de gabinete que ele deve usar para pagar assessores e funcionários. E o problema, isso toca o presidente não só pelo fato, e aí eu chego no ponto que eu queria chegar, que é a questão política, né? Toda essa questão jurídica é muito mais difícil de a gente compreender. Eu que sou leigo nessa questão do direito, é muito mais difícil de a gente compreender por que ele tem uma prisão preventiva. Eu não tinha pensado nesse ponto, né, de que ele continua tendo influência sobre os investigados e por isso ele solto oferece risco para as investigações. Então uma prisão preventiva vai nesse sentido. Agora tem um ponto político que eu acho que é interessante, e aí entra a figura do próprio Bolsonaro, que é o seguinte: ele foi preso na casa de um advogado em Atibaia, que declaradamente se diz advogado tanto do Flávio quanto do próprio presidente, né? Esse Frederic Wassef, que é o nome do advogado, ele tem meio que acesso livre ao Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente. Então, por vários dias, houve registros da entrada dele com o carro próprio, entrando sozinho no Palácio da Alvorada. Então, a relação que ele tem com o presidente da República é uma relação muito próxima. Ele se declara advogado do presidente da República, e aqui a gente detecta dois efeitos políticos que são muito perigosos para o presidente, né? Apesar de o presidente falar que, olha, eu não sou... Essa foi a fala do Bolsonaro, né? Eu não sou advogado do Queiroz, eu não tenho nenhuma relação com ele, a prisão dele a justiça vai cuidar e tudo mais. Mas o problema não é o Queiroz, o problema é onde o Queiroz foi encontrado e as consequências que isso tem para o presidente, né? Então, primeiro, se o presidente quiser agora se isentar, se afastando da figura desse advogado, do Wassef, primeiro, se ele quiser se afastar, ele vai queimar tanto o Queiroz como o próprio filho. Então, se ele quiser se afastar, ok. Então, é como se ele tivesse dito o seguinte: olha, o problema não é meu, o problema é do Flávio, né? Então, eu acho que, assim, considerando a maneira como o presidente lida com as questões da família dele, e que fica muito clara essa ideia de que o objetivo dele é a defesa e o favorecimento da própria família, não me parece uma opção muito viável para ele tentar um afastamento do advogado, porque isso jogaria toda a responsabilidade sobre as costas do filho dele, né? E o segundo ponto diz o seguinte, o segundo ponto que eu penso é o seguinte: a reação do Centrão, dos deputados e senadores do Centrão, com quem o presidente vinha tentando uma aproximação fazia um tempo, né? A gente sabe que o presidente estava cedendo cargos ali para o Centrão. Esse processo de afastar já está no início, já que uma das advogadas... Então, mas o próprio Wassef diz que ele tem uma relação próxima com o presidente. Então, o ponto é esse, né? Até que ponto o presidente vai querer se afastar e jogar toda a bomba para as costas do filho dele, né? Eu acho que a gente não tem resposta para isso, só as próximas semanas que vão responder para a gente onde que a gente vai chegar, qual a estratégia que ele vai usar para isso. Mas outra questão é, qual foi a reação que o Centrão teve depois da prisão do Queiroz? E aí a reação dos deputados e senadores do Centrão, e aí para quem não acompanha a coisa, o presidente vem tentando há algum tempo uma aproximação do Centrão, porque ele sabe que ele está na iminência de um processo de impeachment, né? Ele sabe que ele precisa aprovar determinadas reformas e medidas que só com o apoio que ele tem não são suficientes, não é suficiente esse apoio, né? Mas eu acho que o problema maior aí é o eventual processo de impeachment. Ele
a reação dos deputados e senadores do Centrão foi, muito difícil, ficou difícil para o presidente. A reação foi exatamente essa. Complicou bastante para ele, né? O fato... Complicou o quê? Não a prisão do Queiroz, não o fato de Queiroz ter sido encontrado, mas o fato de Queiroz ter sido encontrado na casa do advogado do presidente. Isso que complicou para o presidente, né? E aí, que consequência isso tem? E aí eu estou falando da minha visão e de algumas coisas que eu li sobre esse assunto, que é o seguinte: o preço para o apoio ao presidente subiu. Então é o seguinte, o presidente, ele está com a corda no pescoço, ele já estava com a corda no pescoço, lembrando que a gente tem lá 20 pedidos de impeachment contra o presidente. 40. 40. Com esse fato desta semana, a coisa se agrava para o presidente e o preço que o Centrão pode cobrar, e aqui a gente está falando de lógica de mercado, né? O preço que o Centrão pode cobrar para manter esse apoio ao presidente subiu. Então, se a gente estava falando até agora de fundo de desenvolvimento da educação, a gente estava falando até agora de a empresa de 3 metropolitanos do Recife, agora talvez a gente esteja falando de ministérios. Então, assim, a gente tem 2 ministérios, 2 maiores ministérios estão vagos, né? O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Não me parece muito estranho que nas próximas semanas esse preço que o Centrão cobre sejam ministérios, e ministérios não pequenos. A gente tem aí os 2 com orçamento maior estão praticamente vagos, o Ministério da Educação. E aí, só para fazer o link aqui, né? Lembrando que a demissão do Weintraub foi no mesmo dia em que o Queiroz foi preso. Então a gente não pode deixar de tentar ver aí uma tentativa de arrefecer a gravidade ou fazer perder o foco da coisa, né? Tentar, talvez, uma estratégia do presidente de tirar o foco da prisão do Queiroz em favor dessa demissão ou dessa saída do Weintraub, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é esse: o preço do apoio do Centrão. E aí, na verdade, isso é uma conta que todos nós vamos pagar, né? Porque a gente sabe que as intenções do Centrão não são o bem comum e o desenvolvimento da educação ou da saúde ou do que quer que seja. O Centrão trabalha para o bem próprio. Então, o preço do Centrão é muito mais alto. Não me estranharia que nas próximas semanas aí o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde apareça nas mãos aí de algum Kassab. Pois é. Boa. Umas coisas que eu acho que é interessante complementar disso que você falou é que essa relação da família Bolsonaro com o lance da chamada rachadinha, que é a ideia de eu te ofereço um cargo, olha, quer trabalhar para mim? O salário é 5 mil. Só que vai cair 5 mil, vai cair, eu vou te pagar 5 mil, mas vai cair 8 mil na sua conta, tá? Aí eu passo na sua casa, a gente saca o dinheiro, eu pego dinheiro vivo e levo embora essa parte, tá? E você não precisa ficar sabendo o porquê que tem isso, porquê que cai tanto na sua conta. O salário que a gente combinou aqui, eu e você, é 5 mil. Você quer o trabalho? Pessoal, pô, eu quero, tal, não sei o quê. Porque essa ideia do assistente comissionado é usado como moeda de troca pela esquerda e pela direita desde sempre, a ideia dos cargos. Agora, a questão dessa ideia da rachadinha é um costume mais torpe, assim, né? Porque é claramente crime, não tem, né, o que falar, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, enfim, tudo girando em torno dessas ideias. A ação da família Bolsonaro com esse tipo de conduta é muito mais antiga do que o Queiroz. O Queiroz, como você disse, era um dos principais assessores
do Flávio Bolsonaro na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque ele era um dos caras que justamente era um funcionário que administrava os outros funcionários. Não só funcionários fantasma, tinha funcionários que realmente trabalhavam lá. Que realmente trabalhavam lá, não faltavam, etc., mas cediam parte do salário para esse esquema. Que geralmente era usado em quê? Horas. Só dá para ser uma coisa. Campanha eleitoral futura, para manutenção. Como é que uma família de palermas se transforma nesse monstro político que é hoje? Isso custa caro, então é um processo muito arquitetado de máfia, mesmo, né? Eu estou dizendo que a questão é antiga, por quê? Porque o 03, o Eduardo, que hoje é deputado federal, era funcionário fantasma há muito tempo do Roberto Jefferson, no início dos anos 2000, quando o Eduardo Bananinha fazia faculdade de Direito no Rio de Janeiro, ele tinha um cargo no gabinete do Roberto Jefferson, em Brasília, do PDT, do PDT não, do PTB. O mesmo Roberto Jefferson que foi quem começou o Mensalão. Foi o cara que chegou na imprensa e falou, cara, o PT tá fazendo uma fria, aí várias tretas, e eu vou jogar a merda no ventilador porque eu ganhava essa grana. Então o Roberto Jefferson, que é um político assim conhecido do centrão, né, da centro-direita, e mais corrupta, mais tacanha e mais atuante, né, na condução da política de Brasília, tinha o Eduardo Bolsonaro como um desses caras. Então, todo o processo político da família Bolsonaro girou em torno desse costume. Isso é uma coisa naturalizada entre esses políticos, né? E outra coisa, outro detalhe que é importantíssimo falar a respeito dessa questão do porquê que a prisão do Queiroz é ultra importante, é extremamente relevante, é que, de fato, o Queiroz era o cara que contratava pro Flávio as pessoas que iriam aceitar o esquema, que eram confiáveis, que não iriam delatar, que iriam entregar essa parte. Ele chefiava isso e ele pegava a grana. Então, ele era o PC Farias do esquema, né? Fazendo a relação com o Collor. Era exatamente o cara do dinheiro. Ele era o tesoureiro. E aí, quem o Queiroz contratou? Contratou a própria filha, contratou a própria mãe. Ok. Só que mais importante do que isso, ele também contratou a esposa e a mãe de um conhecidíssimo miliciano, Adriano, chefe do escritório do crime, chamado Adriano da Nóbrega. No mesmo contexto, no mesmo gabinete. Parentes de Adriano da Nóbrega, um ex-caveira, um ex-policial do BOPE, condutor do chamado escritório do crime, que é literalmente uma máfia para executar pessoas, matadores de aluguel, profissionais, que serviam as milícias do Rio de Janeiro, lá naqueles contextos daquelas UPPs, etc., que conduziam esquemas extremamente irrelevantes e interessantes politicamente, de simplesmente tomar das mãos do tráfico um papel de reprodutor do Estado ausente. Em grandes periferias em que o Estado não chega, geralmente era o tráfico de drogas, era o crime organizado que lucrava oferecendo serviços como TV a cabo ilegal, né, gato, né, serviço de gás, água, às vezes até transporte e segurança dos estabelecimentos. Então, grupos políticos de policiais ou ex-policiais corruptos eliminam, limpam o tráfico de drogas e literalmente assumem a empresa. E nessa questão, a investigação está girando em torno, né? Claro que tudo isso eu não estou falando que aconteceu, porque está sendo investigado. São as evidências. Né? São as evidências. Senão o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bananinha entram aqui
na live, né, e processam a gente. Mas as evidências são essas. As investigações estão sendo feitas nesse sentido. Fala aí, Lê. Só colocar um agravante. Eu li nessa semana também que, na verdade, o Adriano, a relação do Adriano com o Queiroz, ambos eram policiais militares, ambos trabalhavam juntos e ambos respondiam ao mesmo processo pela morte de um traficante na Cidade de Deus. Então eles eram mais próximos do que a gente, imagina. Eles estavam juntos em uma mesma operação em que um traficante foi morto. Tudo isso explica a série de coincidências, porque era tudo um acordo entre amigos, um acordo entre familiares. Vamos colocar nossos parentes, porque eles fazem o que a gente fala, trabalham lá ou então nem trabalham, mas o salário cai e tal, não sei o quê. E a gente usa essa grana para duas coisas, como eu falei. Primeira, campanha eleitoral. E segunda, a gente usa isso como capital inicial justamente para conduzir serviços em regiões de favela que as milícias passam a controlar. E a principal investigação a respeito disso tem a ver com a construção de prédios, edifícios, casas populares em regiões de periferia, com dinheiro oriundo de rachadinhas e que acabam gerando um grande lucro para Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Inclusive tem a ver com o caso de um prédio que desabou no Rio de Janeiro, né? Porque foram obras feitas com material sucateado, enfim, né? E assim você faz o controle de regiões de periferia, é exatamente o que o Fuji falou, a chocolateria lá, porque a investigação suspeita que a maneira como esse dinheiro corrupto, como esse dinheiro sujo era lavado, era por meio de uma loja de chocolates, né? De propriedade do Eduardo Bolsonaro. Flávio. Então, essa sujeira esbarra no Queiroz e vincula o Queiroz ao Adriano da Nóbrega, que é um dos nomes que poderia ter ajudado a esclarecer o caso do assassinato da Marielle Franco. Então aí vai somando merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda, e vira uma história de filme de gangster. Né? Porque o lance é exatamente esse. Essa história toda pode acabar resultando no esclarecimento do assassinato da Marielle Franco. E tudo fica mais estranho quando, misteriosamente, numa troca de tiros que não foi explicada, o Adriano da Nóbrega é assassinado num momento muito conveniente na Bahia. Motivo pelo qual a gente não tem motivos para estranhar que nos próximos dias algo aconteça com o Queiroz. Né? Vai depender da vontade, da proposta, do objetivo da Polícia Federal em transformar esse caso em uma resposta a uma eventual política de aparelhamento do presidente. A verdade é que o caso todo que gira em torno do Queiroz está ligado a disputas políticas que são maiores do que o próprio caso. O que pode ajudar o caso a ser explicitado e esclarecido, mas pelos motivos mais errados, mostrando que é um país sem esperança, ou que pode ser engavetado justamente por isso. Então o ponto é, se tudo acabar e o caso for bem esclarecido, a Polícia Federal fizer o seu trabalho exatamente de uma maneira muito bem feita, etc e tal, isso acabar levando esclarecimento que eventualmente leve à prisão desses caras, não vai ser porque a justiça sempre vence e a verdade aparece. Mas porque, nesse caso, uma disputa entre o presidente e outros elementos institucionais acabou levando a uma escolha de fazer uma queda de braço que levaria à derrota presidencial. Então, isso tudo leva a gente, e esse era o debate que eu queria fazer, não sei, eu vou tentar ser muito rápido, muito curto nisso, a gente pode até continuar na semana que vem, mas era um ponto que eu queria trazer. No fim das contas, e eu comecei a falar um pouco sobre isso na live passada e fiquei pensando cada vez mais, essa ideia de que a crença nas instituições burguesas, nessas instituições ligadas a essa construção do Estado democrático de direito, não pode ser absoluta, porque senão a gente leva rasteira, a gente leva na cabeça. Aparentemente agora as instituições estão dando as respostas que nós estamos esperando há 1 ano e meio. O STF finalmente resolveu bater o pau na mesa.
e falar, olha, vocês não podem jogar rojão em cima do prédio do STF dizendo que vai fechar, porque a gente prende vocês, porque a gente é o poder também. Isso não pode ser feito. Não podem ser feitas condutas que tenham como escopo colocar em risco, ameaçar a continuidade do Estado Democrático de Direito. Se isso acontece, as instituições respondem, caralho. E aí a gente fica, né? Yes, é isso. Esse país ainda tem leis, esse país ainda tem 3 poderes, Constituição de 88, a Constituição Cidadã, etc. E quando a gente pensa que talvez esse caso do Queiroz seja resolvido para o bem ou para o mal, pensando em bem, a prisão de todos os filhos da puta, pensando em mal, tudo virar pizza, independente do que aconteça, pode até acontecer o que a gente quer, que eles sejam presos, e que a verdade venha à tona, e que a justiça seja feita. Mas ainda que isso aconteça, não vai ser pelas razões devidas, mas sim porque o próprio bolsonarismo esfacelou-se e por algum motivo não se tornou mais conveniente as instituições continuarem neste barco. Isso é uma coisa que me preocupa, entende? Mas falei que daqui a pouco vai dar a nossa 1 hora. Ô Marcos, só complementar, você falou de um ponto muito interessante, eu conversei hoje com o Guilherme justamente sobre isso, que é o seguinte, essa ideia de que a gente tem essas instituições republicanas, que a gente pode chamar de instituições burguesas, nas quais a gente tem que acreditar, e que parece que elas têm um valor transcendental, né? De que as pessoas realmente confiam nelas porque é o melhor, né? E hoje eu fiz uma provocação ao Guilherme perguntando o seguinte, defina Estado, né? E aí a definição que eu usei foi aquela definição do Weber, dizendo que é o seguinte, a única coisa que distingue o Estado de qualquer outra instituição que a gente tenha no meio social, a empresa, a família, a escola, o que quer que seja, é o fato de que o Estado detém o monopólio da violência. Então, assim, essas instituições existem não é porque elas têm um valor transcendental, um valor sagrado, um valor em que as pessoas confiam. Não, é porque elas são a única instituição, e aqui eu falo do Estado como um todo, é a única instituição que pode exercer a violência sobre outros indivíduos de maneira legal. A única instituição que pode colocar pessoas no cárcere e não ser acusada de fazer isso ilegalmente é o próprio Estado, né? Então, na verdade, o Weber, quando ele dá essa definição, ele desvenda uma coisa que é muito... fica muito velada, e que quando ela é desvendada, a gente vê que, na verdade, a coisa é muito frágil. Na verdade, quem tem o poder é quem tem armas. E ponto, né? O poder político é dado por quem tem armas. Por exemplo, as armas que o STF tem é a Polícia Federal, são os meios coercitivos do Estado, é a polícia, o exército e assim por diante. Então a gente não pode esquecer de que, por mais que a gente tenha instituições que são historicamente construídas e que as pessoas acreditam que têm poder, esse poder só é proveniente da força. A gente ainda vive como homens da caverna, em que o mais forte em que a lei é feita pelo mais forte. E o Estado, seja o Estado que for, é aquele que detém a violência. Que detém o monopólio da violência. Quando você fala, por exemplo, da milícia, por que a gente fala que a milícia é um Estado paralelo? Porque ela tá arrogando para si o monopólio da violência naquela região. Então, a gente fala que é um Estado paralelo. Religião também, né? Da religião também. Ela tirou da mão do traficante algo que era teoricamente ilegal, e ela traz para si essa competência, essa prerrogativa de exercer a violência. E aí, quando a gente fala exercer a violência, é isso mesmo. Por mais que eles ofereçam serviço de segurança de estabelecimentos, por mais que eles ofereçam serviços de gás e tal, quem não compactua com isso é punido.
é morto, né? Então, por isso que a gente tem a instauração de um Estado paralelo. A milícia é um Estado, assim como a gente fala... Vai cortar? Só rapidinho. Assim como a gente... Esse fundo vermelho aí, comunista. Ah, você trocou de camiseta? Eu tampando a câmera, mas com a luz em cima, e o que era preto ficou meio vermelho. Ah, era isso. É, porque é isso, né? Estou terminando o raciocínio, né? Acabei de comentar que se eu não tivesse tido essa conversa hoje à tarde, eu não faria essa relação. Mas que a milícia é um Estado, assim como as Farc eram um Estado paralelo na Colômbia, assim como determinados cartéis do tráfico de drogas no México são um Estado paralelo. Um narco-Estado. Porque ele é um narco-Estado, porque ele não só arroga para si o direito de fornecer esses serviços, como segurança, como transporte e assim por diante, como aquele que se opõe a esse Estado, esse estado das coisas, é punido, né? Então, o fato de a gente ter milícias no Rio de Janeiro é algo extremamente grave, porque a gente tem a formação de um conjunto de regras paralelo ao ordenamento real, ao ordenamento que, teoricamente, é o do Estado brasileiro e que se aplica a todo o território nacional, né? E aí... só uma última relação aqui, para quem não conhece, tem um filme, é uma animação brasileira, chamada História de Amor e Fúria, você deve conhecer, que é com a Camila Pitanga, História de Amor e Fúria. Ah, sim, claro. É que tá travando bastante aqui, a minha conexão tá meio cagada. A sua, será que é? Mas sim, esse filme ele tem no YouTube completo, sim, vale muito a pena assistir. Bom... Tem no YouTube, gente, aliás, eu quero fazer duas referências aqui. Quem não conhece essa animação, é uma animação brasileira que reconta a história do Brasil sob o ponto de vista dos derrotados, né? Se chama História de Amor e Fúria, ela está no YouTube inteira, reconta 4 episódios da história do Brasil. Primeiro, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, só que ela conta sob o ponto de vista dos índios tupinambás, ou seja, sob o ponto de vista dos derrotados, né? Depois conta o episódio da Balaiada, no Maranhão, sob o ponto de vista dos revoltosos. Depois, um episódio da ditadura militar. Do Manuel Balaio, não. E o mais curioso porque ela conta a história do Rio de Janeiro no ano 2100. Então, como que seria o Rio de Janeiro no ano 2100? E é uma cidade dominada pelas milícias. Então, e detalhe, né, todo o sistema de transporte da cidade, todo o sistema de serviços da cidade do Rio de Janeiro no ano 2100 é feito pela Milícias S.A., que é uma empresa de capital aberto. É muito curioso isso. É uma empresa de capital aberto com ações na Bolsa de Valores e que tem como papel administrar a cidade do Rio de Janeiro depois da morte e da substituição do Estado brasileiro, né? Então, a formação de milícias significa a ideia de que a gente está delegando a um outro poder, a um poder paralelo, esse monopólio da violência. Tanto é que são as próprias milícias que vão resolver, por exemplo, desavenças entre integrantes da comunidade. Não é mais a polícia. Esse não é mais um papel do Estado, né? Não que ser um papel do Estado seja positivo. Até porque, se a milícia ali se instalou, é porque o Estado se omitiu por anos, certo? Muitas vezes a única presença do Estado em determinadas comunidades do Rio de Janeiro é a presença ostensiva da polícia. A polícia só chega em determinadas comunidades do Rio de Janeiro para exercer o seu papel ostensivo, o seu papel coercitivo enquanto polícia, não o seu papel protetivo, não o papel de assistência social da educação, da saúde e assim por diante. Então,
a milícia se instala nessas regiões, em que há um vácuo da presença do Estado, né? E então isso é muito grave, né? Foi isso que fez com que as Farc permanecessem em largo território e aí a gente tem que ser justo, né? Por mais que as Farc sejam de esquerda, não deixa de ser um Estado paralelo que ocupava ali grande parte do território colombiano, ou como o narcotráfico. E a gente sabe que as Farc também eram sustentadas pelo tráfico de drogas, né? E eu já queria ouvir você, Marcos, mas antes disso, já que a gente abriu outra live, você quer falar sobre o ministro da Educação? Desculpa, cortou um pouco. Falar sobre o quê? O ministro da Educação. Sobre o Weintraub? É. É? Posso só fazer um... Tá muito ruim? Tá travando muito o meu aqui. Sei lá, é coisa minha aqui, né? Provavelmente, porque pro pessoal tá normal. Será que tá travando? Tá ouvindo aí também? O pessoal não sei, tá cara. conseguindo me ouvir tranquilamente? Responde aí, pessoal. Um garoto aí falou que tava normal pra então, ele. Aqui tá de boas. Bom, deixa eu só fazer uma reflexão aqui a respeito do ministro da Educação sobre coisas que eu vi e li e ouvi essa semana. O ministro Weintraub foi demitido, como todo mundo sabe. Ele não foi demitido por razões ligadas ao cargo dele, né? Ele não foi demitido por talvez ter sido o pior ministro da Educação que esse país já teve, mas ele foi demitido por razões que vale a pena a gente investigar. E é por isso que eu queria trazer isso para essa live, apesar de... Não quero me alongar nisso, mas pelo seguinte: ele não foi demitido porque ele esteve numa manifestação junto com apoiadores do presidente, senão essa demissão já teria ocorrido no fim de semana. Ele não foi demitido porque ele tem uma certa resistência de determinadas partes do governo, né, principalmente a ala dos militaristas e tal, dos militares e tudo mais. Mas uma coisa muito interessante que eu vi nessa semana e que eu queria compartilhar aqui é o seguinte: talvez a principal razão, isso tem muito a ver com o que você disse umas 3 semanas atrás, Marcos, que é o seguinte: talvez a principal razão que tenha levado à demissão do Weintraub, a saída do Weintraub, é o fato de que ele tenha ganhado um destaque maior do que o próprio presidente, né? Então ele, assim, se a gente pensar do ponto de vista do cargo que ele tinha e do cargo que o presidente tem, ele tem uma mobilidade muito maior, por exemplo, em falar besteira no Twitter. Ele tem uma mobilidade muito maior em participar de manifestações e não ser tão escrachado quanto seria o Bolsonaro se fizesse da mesma maneira. Entende? Então, o Bolsonaro, por exemplo, a gente vê nas últimas semanas que ele baixou o tom, enquanto o Weintraub, ele não precisava fazer isso. Então, o Weintraub ganhou um destaque muito grande entre os bolsonaristas, maior do que até o próprio presidente pode suportar. E eu acho que uma prova dessa análise, e aí foi essa análise que eu vi nessa semana, uma prova dessa análise é o seguinte: é o fato de ele ter ido para os Estados Unidos. Então, lembrando que ele entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático, certo? O que dispensa, ele entrou nos Estados Unidos ainda como ministro da Educação, o que o dispensa de uma série de obrigações, entre elas o fato de cumprir quarentena. Então, ele, como um representante do governo brasileiro, primeiro, ele não poderia entrar nos Estados Unidos, porque a entrada de qualquer cidadão proveniente do Brasil é proibida nos Estados Unidos por conta da pandemia, hoje. Ele entrou nos Estados Unidos porque foi como funcionário do governo brasileiro, certo? Pior, como funcionário do governo brasileiro, com passaporte diplomático,
ele entrou sem nenhum tipo de restrição, e mais do que isso, por ser um membro do governo brasileiro, até o momento da entrada dele nos Estados Unidos, ele não precisa cumprir a quarentena de 14 dias que é imposta a qualquer cidadão proveniente de qualquer lugar do mundo para entrar nos Estados Unidos. Depois da entrada dele nos Estados Unidos, depois do anúncio da entrada dele em território norte-americano, o governo brasileiro anuncia a exoneração dele. Então, oficialmente, ele entra ainda como ministro da Educação. Qual que é o ponto? Por que eu acho que existe aqui, Marcos, e aqui é muito perigoso a gente ver, por exemplo, a prisão da Sarah Winter e a ida do Weintraub para os Estados Unidos, porque na cabeça de um bolsonarista, eles estão criando mártires nessas duas figuras. Então, o fato de a Sarah Winter ter sido presa, o fato de o Weintraub ir para os Estados Unidos, e não é por um acaso que ele vai para os Estados Unidos, especificamente para Miami, que é onde está o Olavo de Carvalho, certo? Ele passa a ser visto na ala bolsonarista, principalmente entre os mais radicais, como uma espécie de resistência do Brasil fora do Brasil. Como se, de fato, no Brasil a gente tivesse uma perseguição contra bolsonaristas, seja na figura da Sarah Winter, que foi presa, seja na figura do Weintraub, que vai para os Estados Unidos numa espécie de fuga, né? E eles passam a representar símbolos de uma resistência bolsonarista. Então, o risco que a gente tem em transformar isso num espetáculo é justamente fortalecer esse grupo, mostrando que, de fato, eles estão sendo perseguidos, certo? O Weintraub vai para os Estados Unidos quase que na figura de um exilado, né? Justamente isso que o Guilherme falou aqui. Essa prisão e esse exílio de uma ditadura que o persegue, obviamente, na figura aqui do STF, né? Então, o risco, e aí eu já encerro aqui, o risco disso reverter a favor dos bolsonaristas é extremamente grande. Por quê? Porque se a gente pensar, Marcos, essa na verdade, é isso que, por exemplo, fez com que a esquerda criasse os seus mártires. A maioria dos mártires da esquerda ou foram exilados, ou foram presos, ou foram mortos, porque foram perseguidos. E eles estão usando uma tática que, obviamente, a gente sabe que não é legítima, mas que vai ser adotada daqui para frente para mostrar que existe, sim, uma perseguição bolsonarista, uma perseguição dos bolsonaristas em território brasileiro. É isso. Bom, cara, eu acho que é exatamente por aí. Tem alguns pontos que eu queria comentar, não sei se vou conseguir alinhar tudo, mas tem um que é o principal e, enfim, vai ser meu último comentário hoje. Mas essa análise, primeiro, de que o Weintraub... lembrei que eu ia falar. Que o Weintraub tinha sido demitido logo depois da prisão do Queiroz. O Queiroz foi preso às 6 da manhã, o Weintraub foi demitido no final da tarde. E que talvez isso pudesse ser uma forma de cortina de fumaça para chamar atenção, etc. Eu não acho que é tão por aí, porque a demissão do Weintraub já estava na linha, já estava anunciada. O Weintraub já tinha feito no dia anterior, quando ninguém sabia, nem a Polícia Federal, né? Porque aí que a questão né? Até delegados da Polícia Federal que estavam na operação só ficaram sabendo que estavam indo prender o Queiroz quando estavam na porta da casa. Mas no dia anterior, o Weintraub já tinha feito um tweet em tom de despedida, já tinham dado vários sinais, já se falava da possibilidade de saída do Weintraub do Ministério desde segunda-feira, né? Então isso já estava na ordem do dia. Mas é claro que estava meio estranho se seria na quinta ou na sexta. Pode ser que, diante do que aconteceu, vamos resolver logo a questão do Weintraub para ver se pelo menos coloca outro foco no noticiário. A gente ia te mandar embora amanhã, mas vamos mandar hoje. Pode ser isso, mas a ponto de tomar-se a decisão por causa disso, eu tenho certeza que não, porque isso já estava meio que alinhado como uma forma
de ganhar uma moeda de troca para pacificar as questões. A demissão do Weintraub foi claramente mobilizada por uma ideia de uma pressão do STF, e uma necessidade que o Bolsonaro teve de mostrar boa vontade para poder continuar sentado à mesa de negociações. Mas o outro elemento, aí eu concordo bastante, foi uma análise que foi muito trabalhada pela Globo News, né, ao longo dessa semana. A ideia de que a demissão do Weintraub se deu em parte porque é que não dá nem para criar um termo para isso, né? O Weintraubianismo não tem, né? Não tem como dar, né? Mas enfim, acho que a gente pode falar idiotia, né? Acho que dá na mesma. Mas a ideia, então, a ideia de um Weintraub, que era uma celebridade, etc., incomodar o Bolsonaro, foi a escolha de análise que muitos tiveram em virtude daquela cara de bosta do presidente na hora da saída, né? O cara tá brilhando mais do que eu, Sérgio Moro já aconteceu para mostrar que ninguém brilha mais que eu aqui nessa constelação, né? O Mandetta também foi nessa mesma. Qualquer político que queira se valer de mim, como outros tantos já fizeram, como Dória, como Witzel, etc., para depois tentar me passar a perna saindo como candidato em 2022, aqui não, João, eu corto logo, tal, não sei o quê. Pode ter a ver com isso mesmo, e porque a gente tem que realmente, cara, levar em consideração, realmente encarar o fato de que, por mais que a gente não queira acreditar nisso, o Bolsonaro não é apenas um cara que se vale desse discurso simples para construir uma relação populista com o povo. Ele é esse burro mesmo, né? Ele é esse cara simples mesmo, que é conduzido por emoções tão rudimentares, tão pré-históricas, né? Na sua forma de agir, né? Então, certamente, de fato, né, esse protagonismo do Weintraub pode ter falado mais no coração do Bolsonaro a ponto dele resolver adiantar essa demissão independente da estratégia. Mas era um fato que a demissão do Weintraub também era estratégica, do ponto de vista do que o Bolsonaro precisa fazer para eventualmente se livrar de um impeachment, né? Como a gente já falou, e etc. Exatamente, ele acredita na sua forma. Eu acho que ele acorda todo dia, olha para o espelho e fala: hoje nós vamos derrotar o comunismo mais uma vez. Então, é a nossa missão sagrada e Deus comigo, e eu acho que ele realmente acredita nisso, né? Mas enfim, Marcos, então esse primeiro ponto... Fala aí. Lembrar que você falou numa reunião, quando a gente numa live aqui comentou sobre a reunião do dia 22 de abril, justamente isso, né? De que e eu não tinha pensado nessa análise, e isso foi você que falou, e depois eu liguei esses pontos, que os ministros que mais participaram daquela reunião são justamente aqueles que precisavam se reafirmar no cargo, que era a Damares e o Weintraub, né? Então o Moro não falou nada, os ministros militares não precisaram falar nada. Por quê? Porque eles não precisam, eles já estão garantidos no cargo. O problema é essa tática do Weintraub funcionou muito, né? A ponto de, na própria fala da demissão dele, ele falar o seguinte: eu descobri que existem milhões de Weintraubs no Brasil. Então, eu até comentei com o Guilherme hoje o seguinte, que se a eleição fosse hoje e o Bolsonaro não quisesse a reeleição, o sucessor imediato seria o Weintraub. Ele é o maior representante da ala ideológica do bolsonarismo. Apesar de ele ter resistência ali entre os militares, ele, quando aquela bravata dele de que a gente tem que prender os vagabundos do STF, é justamente para ganhar uns pontinhos com essa ala mais extremista do bolsonarismo, que o elegeria hoje. E que é uma cópia, né? É uma cópia do discurso histórico do Bolsonaro, anti-instituições, etc. e tal. E aí o ponto final que eu tinha para falar é justamente com relação a isso, cara. O alarme que está tocando e que a gente precisa entender, inclusive boa parte dessa nossa esquerda social-democrata, da qual eu sou parte, da qual você é parte, e os perigos que existem em a gente
baixar a cabeça diante do crescimento dessas instituições e desses discursos abertamente fascistas, dando espaço para ações de conivência com esse tipo de situação, em virtude da necessidade de manutenção do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque eu tô vendo ao longo da semana aí muito liberalzinho que apertou lá o 17, sem crise de consciência na hora H, e que não é burro, tá vendo o que está acontecendo agora, tá vendo os discursos anti-instituição, anti-establishment, deixando de ser discurso, se tornando ação prática, e mesmo assim, por um suposto temor, por suposto não, o temor é bem concreto, mas pelo temor concreto de um retorno daquele suposto governo de esquerda, que nunca existiu, porque o governo do PT foi um governo liberaloide, né? Mas o retorno do comunismo continua sendo visto como uma ameaça constante, a ponto de eu visivelmente ver as instituições em risco diante de uma ameaça fascista, e eu fecho os olhos e ignoro a realidade concreta de uma estrutura fascista se levantando. Eu prefiro fingir que não é bem assim, por acreditar numa ameaça que essa sim é absolutamente fantasiosa, de retorno do socialismo, retorno de uma coisa que nunca teve, e que se aponta contra nós. E esse discurso liberal agora está se valendo do quê? Da ideia do devido processo legal, do respeito às instituições, do respeito ao Código de Processo, a ponto de ter liberal que super apoiou o impeachment, agora falando que o processo de impeachment da Dilma atropelou ritos, não foi assim, a causa foi muito concreta, tinha que ter sido mesmo, mas o jeito de fazer eu reconheço que não foi correto, a gente não pode transformar aquilo num costume, para derrubar eles, beleza. Mas agora eu vejo um discurso liberal se colocando favorável, porque no fim das contas é favorável ao bolsonarismo, dizendo, olha, eu não tenho nada a favor do Bolsonaro, eu quero que todos eles sejam presos, eu nunca apoiei, eu sei que está errado, etc, etc, mas nós também não podemos aceitar esse inquérito das fake news, porque o inquérito das fake news vai dar um hiperpoder para o judiciário, porque o judiciário isso, porque o judiciário vai entrar no lugar dos deputados, do próprio executivo, isso coloca em risco as instituições, coloca em risco o Estado Democrático de Direito, coloca em risco os três poderes e o seu equilíbrio, etc, 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 coisas para o que eles sempre cagaram, sempre quiseram que se foda. Especialmente quando se levantou contra o petismo. E agora me vem com esse papo, que inclusive era o que a esquerda defendia, a manutenção do Estado Democrático de Direito, etc. e tal, em torno de 1000 questões da prisão do Lula e várias outras. E agora, esses caras que atropelaram completamente esses ritos, pela ideia da Lava Jato sui generis, e por aí vai, e o importante é tirar o PT, não importa como, e se a Lava Jato foi correta ou não foi, importante que botou o bandido na cadeia, então os fins justificam os meios, e agora essa turma que criou isso, que criou a Lava Jato, se levanta para o perigo que tem, por exemplo, de um judiciário hiperpoderoso na cabeça deles, que sobre a desculpa de conter as fake news, sobre a desculpa de conter o discurso de ódio, estão querendo dizer a ideia que o discurso de ódio é liberdade de expressão e que o STF está colocando a liberdade de expressão em risco. Vai se fuder, nós estamos falando do nazismo, nós estamos falando do fascismo, e quando a gente fala disso, e nós estamos falando do nazismo porque as bandeiras deles estão lá, literalmente. Porque tem milícias repetindo elementos históricos. Aí me vem o discurso liberalzinho, me falar de institucionalidade agora. A institucionalidade que foi jogada, isso é a prova, cara, que se a gente cai no conto e continua nessa ideia de que o Estado Democrático de Direito não atende apenas a uma retórica burguesa, não atende a um poder da maneira como você colocou, não vou nem repetir, até por causa do
tempo, mas como você bem explicitou, essa lógica do que é o Estado, enquanto poder instituído, a que o direito serve. Se a gente ignora isso e bate na tecla do respeito às instituições, etc., a gente faz o jogo deles. A gente faz o jogo deles. É justamente dessa conivência que o fascismo precisa para ascender. Que em nome da institucionalidade, que em nome da democracia, a gente permita que discursos fascistas cresçam e depois eles se levantam e moem tudo, inclusive os liberais. E nós já tivemos tantos exemplos históricos disso no Brasil, né, e no mundo, que é assombroso eu ver isso na boca de várias pessoas. Né? E a grande imprensa vai comprar essa mensagem com certeza. Já comprou, porque quando teve as manifestações lá, foi um repeteco de 2013. Olha, o protesto não pode ser violento também, não é por aí, e papapá. E um exemplo que a gente tem muito claro disso é o exemplo do que aconteceu às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Você quer um exemplo histórico melhor do que a postura da França e da Inglaterra? Né? Então era essa reflexão que eu queria trazer para a gente aprender com o passado. Quando o Stalin fez um acordo com Hitler de não agressão por 10 anos, lá em 1939, que deu para o Hitler a faca e o queijo nas mãos para ele poder invadir a Polônia e começar a Segunda Guerra, muita gente até hoje usou este acordo para dizer, olha lá, socialismo e fascismo, ó, são tão parecidos que estão até assinando o tratado. O Tratado Molotov-Ribbentrop, Tratado de Não Agressão, é a prova de que o fascismo e o socialismo são a mesma coisa. Eles estão fazendo tratado, acordo, se juntando. O Stalin se uniu ao nazismo porque eles são iguais. E aí o gênio da lâmpada, que usa esse argumento, né, e todo empolado, né, olha como eu sei história e tal, não sei o quê, ignora que nos anos anteriores o Stalin com todos os seus problemas, com todos os seus efeitos, genocida que era, tal, não sei o quê, beleza? O Stalin procurou a Inglaterra e a França por diversas vezes com o objetivo de criar um pacto antifascista na Europa. E quais eram os discursos dos principais políticos da França e da Inglaterra? O nazismo é bom, tem que deixar esses caras aí. Eu não quero isso na minha pátria. Deus me livre, totalitarismo, ditadura, etc. Mas é bom deixar esse cara no meio da Europa para manter o Stalin longe de nós. Então, o que o discurso liberal fez? O discurso liberal foi favorável. Não é que ele foi neutro. Ele foi favorável ao crescimento do nazismo, porque o nazismo era útil para manter o socialismo longe. O Mises falou isso na época. Ele falou o lance seguinte, que olha, a melhor contribuição que o nazismo pode trazer para a gente, é ser esse paredão para isolar a União Soviética. E aí, com esse discurso de permissibilidade, que depois os historiadores chamaram de política de apaziguamento, o nazismo cresceu e conseguiu dominar a Europa inteira. E acabou sendo derrotado por causa de quem? Da União Soviética. Por causa da União Soviética, sem sombra de dúvida. E agora a história revisionista quer apagar o efeito da Batalha de Stalingrado na derrota do nazismo e mais ainda, usar a falácia do Tratado de Não Agressão para dizer que eles eram próximos, quando justamente o contrário. Quem foi o maior aliado do crescimento das ideias fascistas na Europa foi a democracia liberal, com as suas institucionalidades e com os seus ritos sacros e iluministas, que disseram que não devemos interferir na soberania de outro país, e que por trás da verdade tinha uma aplicabilidade muito grande. Enquanto era útil o discurso nazista para manter o socialismo distante, tudo vale, tudo pode. Mas quando o nazismo começou a crescer e abrir as suas asinhas, aí essas instituições também foram todas pelo ralo. Aí eles foram para a guerra, e respeita a soberania do outro, que se foda, agora vamos para a porrada. Porque agora os nossos interesses estão em jogo. Então quer dizer que esses caras que criaram esse Estado democrático de direito não respeitam esses valores, só respeitam quando é conveniente. E se a gente tratar essa ideia dessa retórica de Estado democrático de direito com coerência, a gente vai acabar sendo tragado também.
Então isso é uma coisa que a gente não pode deixar em segundo plano. É óbvio que a manutenção das instituições democráticas é uma conquista. E cabe, né, a quem é de esquerda, etc., disputar esses espaços. Só que a gente também não pode cair, mais uma vez, né, ao longo de tantos anos, como já aconteceu, na falácia de, em nome do respeito a essas instituições, ser conivente com o crescimento de ideias que são contrárias a elas mesmas. É uma hipocrisia gigantesca, gigantesca. E eu acho que é o que tem acontecido muitas vezes. O próprio fato da saída do Weintraub tem a ver com isso. Onde estão as instituições, as mesmas instituições que agiram imediatamente quando a Dilma, supostamente em desvio de função, deu o cargo de ministro da Casa Civil para o Lula, para ele se blindar de uma eventual prisão? Beleza, então você considera que isso foi desvio de função do Poder Executivo, veio o Judiciário, atuou, regulou e revogou a decisão de nomeação do Lula como ministro. Mas agora essa saída do Weintraub não é desvio de finalidade? Um cara que já tinha anunciado a sua retirada, só por uma questão de papel passado, ainda não timbrado, ainda não assinado, se vale de um passaporte diplomático para sair do país, e imediatamente ao pisar em Miami, ter o seu cargo revogado para escapar da justiça, um cara que está sendo investigado, fugir dessa maneira, se valendo da institucionalidade, não é exatamente o mesmo tipo de malandragem? Só que agora as instituições não respondem. Então, tipo, a gente tem que ficar realmente vigilante com relação a isso. É um erro histórico a gente se apegar tão ferrenhamente a essa noção de que o Estado Democrático de Direito é em si um elemento absoluto. Acho que a nossa primeira live foi falando a respeito dos direitos fundamentais, que apesar de fundamentais, não são absolutos, né? E eu acho que a gente está caindo nessa de novo. Essa é a nossa grande tristeza. Os liberais não é questão de achar, os liberais é evidente, eles estão se valendo disso justamente para tentar passar um pano para o mal que eles defenderam e construíram. A imprensa largamente se recheia disso agora, né, para fingir que não tem nada a ver com o descalabro que a gente está vivendo. Só que se a esquerda entrar na mesma, aí me preocupa bastante. Especialmente a esquerda institucional, a esquerda que tem uma bancadinha legal no Congresso, né? A esquerda petista, que eu não vou nem falar, né? Então, se a gente continuar acreditando que é só ficar assinando moção na internet para aprovarem o impeachment, a coisa não vai sair. O negócio da nota de repúdio, né? Também não precisa nem falar. O negócio não vai sair muito da onde a gente está, não. Tá? Bom, Marcos, por mim era isso, Lê. Só complementar uma coisa que muito... Não, eu não tinha como reagir porque eu tô na live, né? Então as pessoas mandam coração aí. Mas puta que lhe pariu. Esse exemplo que você deu da Segunda Guerra Mundial, de como, na verdade, a ascensão do fascismo só foi possível por causa de uma conivência da democracia liberal, da Inglaterra e da França, tipo, isso cai como uma luva pra gente hoje, porque você tem uma democracia... Só uma questão, Lê. Pode falar. Não sei se ele tá aí ainda, mas sabe quem tá assistindo a gente? Quem? O neto do Alfredo Bozzi. Não, o neto do Alfredo Bozzi. É mesmo, cara? E é verdade. Muito bom. Só isso, bom. Cara, Só isso. Fala, Bozzi, grande abraço pra você. Não sei se você tá aí ainda ou você já saiu, mas você entrou aí pelo menos. Muito bom, cara. É nóis. E manda um abraço pro seu avô. Ele é filho da Viviana? Não sei. Eu não sei, eu acho que é. Deve ser filho da Viviana. Eu tive aula com a Viviana. Mas esse exemplo que você deu de como a ascensão do fascismo só foi possível devido a uma conivência
da democracia liberal da Inglaterra e da França cabe para a gente como uma luva, porque a gente tem um grupo de democratas no Congresso e no Senado, na Câmara e tal, que ainda está, como você disse, ainda está na tentativa de defender o estado da ascensão desse fascismo que a gente tem, usando as regras do sistema jurídico existente, né? O problema é que essas regras já não valem. E, na verdade, elas nunca valeram. E aí, eu só queria acrescentar duas coisinhas e aí a gente encerra de verdade, de verdade. Que é o seguinte, você disse, né, que a democracia liberal usa essa ideia de que essas noções de república, essas noções de direito e tal, elas são sagradas. Essas noções iluministas são sagradas. Um problema muito claro, quando eu estudei filosofia, um problema muito claro que o iluminismo tem, isso foi uma discussão, eu não sei se o Daré está aí, o Bruno Daré, mas isso foi uma discussão justamente com ele, um dia que eu estava bebendo lá na casa do Heitor, lá na varanda do Heitor, junto com o Daré, e a discussão era essa, de que não existem direitos naturais. Essa história de direito natural foi uma invenção liberal. Nem a liberdade é um direito natural. Tudo isso é convenção. Tudo isso a gente convencionou. A gente convencionou que a liberdade é um direito natural. A gente convencionou que a vida é um direito natural. Agora, se a vida é um direito natural, por que eu posso dar a determinados estados o direito de ceifá-la? Certo? Mas não existe direito natural. Se a gente olhar para a natureza, já que é direito natural, é disso que a gente está falando, certo? Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que os animais não têm direitos naturais, certo? O animal qualquer, ele não tem direito à vida. Tanto é que ele pode ser morto por um predador a qualquer momento. Então, qualquer tipo de direito que a gente estabeleça é um consenso, é um acordo. É que o liberalismo usou esse nome direito natural, certo? E aí a gente parte do pressuposto de que a lei, ela é natural, a lei sempre existiu, né? De que os mais fortes têm que se submeter aos mais fracos porque a lei existe. E não é verdade, né? Foi o que eu acabei de falar, o Weber, quando ele fala do monopólio da violência, ele desnuda essa ideia iluminista, sagrada, de que o direito, de que o Estado são instituições naturais que sempre existiram e que são sagradas e que devem ser respeitadas. Não, a qualquer momento ele pode ser desrespeitado, seja por uma revolução proletária, seja por um fascista. Mas a ordem, o ordenamento jurídico burguês, ele não é natural. Ele é uma convenção e ele só existe porque, por enquanto, as armas estão nas mãos deles. Então, a definição de poder ainda continua sendo aquela mais selvagem possível. Aquela do indivíduo que detém o maior poder militar. A ideia do indivíduo... No dia que a gente tiver um conjunto de milícias articuladas que conseguirem fazer frente ao exército brasileiro, conseguirem fazer frente às polícias estaduais, pronto, o poder são as milícias. Não existe mais Estado brasileiro. O Estado brasileiro existe enquanto ele consegue manter o seu poderio de força, enquanto ele consegue manter as suas armas. O poder ainda está nas armas, certo? Então, o Estado não é sagrado, as instituições não são sagradas, elas são um mero acordo, e pior, quando a gente olha do ponto de vista histórico, isso é extremamente recente. Essa história de democracia liberal como poder sagrado, a gente está falando de 70 anos, cara. Assim, isso não existia. Até então, de onde provinha o poder de uma monarquia absolutista? Provinha de Deus. A gente já não pode mais usar Deus, né? O rei, ele era um representante de Deus na Terra. A gente já não pode mais usar Deus como uma justificativa para o poder do presidente. Então a gente usa o quê? As armas. Ele, teoricamente, tem poder sobre os outros, por quê? Porque ele pode acabar com todo mundo. No dia que a gente tiver um poder paralelo que seja militarmente superior a esse, ele é o poder instituído, não é? Então, assim,
essa ideia de que a gente usa, de que a república, as instituições são transcendentais, isso não existe. Isso é uma ideia muito bem lembrada, como você disse, uma ideia iluminista, de tentar dar legitimidade. O iluminismo só trocou o nome Deus por o nome razão. Então, já que a gente produziu a partir da razão, isso tem uma validade. Mas a gente sabe que o lastro, a palavra é essa, o lastro que está por trás do poder da república não é a razão, são as armas, certo? É o poder militar. E aqui a gente está sendo o mais robesiano possível, né? A gente está criando aqui uma antropologia do homem pior possível, porque a gente realmente é naturalmente violento. E só para terminar, o Weintraub sai do Ministério da Educação e com a promessa de assumir uma diretoria no Banco Mundial, certo? Uma diretoria que é indicada pelo Brasil. Lembrando que ele vai ganhar nessa diretoria, né? Essa diretoria fica em Washington, nos Estados Unidos. Ele vai ganhar nessa diretoria $21 mil por mês. Isso significa R$100 mil por mês, certo? E detalhe, ele ainda precisa ser aprovado por uma série de razões, mas provavelmente ele vai ser aprovado porque o Brasil tem uma quantidade de cotas de voto maior do que outros países. Então, provavelmente ele vai ser aprovado. E detalhe, existe alguma instituição mais internacionalista do que o Banco Mundial? Ele não era anti-internacionalista? Então, antiglobalista, né? Antiglobalista e o caralho todo. Ele vai estar lá para destruir, né? Ele está lá. Primeiro, porque eu arrumei uma saída honrosa para ele, né? Eu teoricamente tirei do Ministério da Educação e coloquei num cargo muito importante no Banco Mundial, mas aquilo vai contra tudo o que ele diz, certo? A questão é simplesmente salvar a pele dele. Esse é o ponto. E eu encerro aqui. E o resultado vai ser a gente ter mais um exemplo, né? Não vai mudar muito essa lógica do anti-ministério, né? Não é um ministério, mas vai na mesma lógica de você ter um queimador de árvore no Ministério do Meio Ambiente, um boçal no Ministério da Educação, um empresário no Ministério da Saúde, né? Que deveria ser, né? Um bem universal, etc. e tal. E por aí vai. Né? Então, o antiglobalista nas relações exteriores. Um antiglobalista nas relações exteriores e agora, né, um outro antiglobalista no Banco Mundial. Vamos ver no que vai dar, né? Teve uma reação do Banco Mundial contra ele, vamos ver, né? Mas provavelmente não vai ser suficiente. E aí a gente vai vendo, né? Mais uma vez os atropelos, os tropeços desse governo. Enquanto isso, apenas um último comentário. Agora teve um galã aí, né, que vai assumir a Secretaria de Cultura, né? Podia ser eu, olha aí. Pelo menos ia ser um galã de verdade. E a gente encerra, né, mostrando que a economia, a história do Brasil está caminhando num tal patamar que apenas a título informativo e o último comentário da live, o Brasil bate 1 milhão de casos e 50 mil mortos pelo coronavírus. E isso não é manchete, né? Isso não é manchete, porque o bicho está pegando de tal forma que nós somos o único país que o auge da pandemia não é protagonista das reportagens, porque o próprio Brasil está sendo uma pandemia política pior, né, que alimenta essa outra, né? Óbvio que pensando assim, né, com relação ao destaque no noticiário, não ao efeito prático, né, porque as pessoas estão literalmente morrendo. Mas vamos ver aonde isso tudo vai dar e o que a próxima semana vai aprontar pra gente, né, Lê? Então eu encerro por aqui.
Gente, obrigado pela atenção. A gente terminou essa nossa única hora que a gente ia fazer, né? Como prometido. É uma hora de Passamos. Foi 1 hora de live, 55 minutos de despedidas, né? De conclusões finais. E, enfim, pessoal, a gente está pensando, a gente está criando aí um canal no YouTube. A gente está querendo começar um processo lento aí de construção da nossa ideia, do nosso projeto, né? E a gente vai passar para vocês aí nos próximos dias um nome e tal. E trabalhando essa ideia, né? Mas agradeço todo mundo aí que ouviu a gente, mais uma vez, mais uma semana. Tamo junto. E que na semana que vem a gente possa, né, ter assuntos para falar com um pouco mais de bom ânimo, apesar de ser improvável. É nóis, gente. Valeu, até a próxima. É nóis, Lê. Brigadão, valeu. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. E só uma coisa, eu deixei aqui a indicação novamente que eu tinha deixado na semana passada do livro da Toni Morrison, que está de graça, gente. Isso é importante, está de graça. Acho que essa é a última semana. É um livro que se chama Racismo e Fascismo. Está de graça nas lojas de e-books. Qualquer loja da Amazon e tal, você consegue baixar. E eu quero, na semana que vem, eu quero pegar um trecho desse texto para ler, porque ela fala dos passos de instauração de um governo fascista. E esse texto foi escrito em 1995, mas ele nunca foi tão atual. E aí a gente fala disso na semana que vem. Beleza. Um abraço, gente. Até. Tchau, gente. Até a próxima.